noite a todos. Estamos aqui, que dia é hoje mesmo? 4 de agosto. E vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Apresentação do PowerPoint. Estou aguardando dar uma carregada. E vamos lá. Está uma aula inaugural. Acho que eu apresentei a aula. Isso, agora está aqui, né? Vocês estão, por acaso, vendo uma tela roxa aí? Não. Hein? Não. Não, Está aparecendo no seu slide. Um slide de aula inaugural, né? É porque eu compartilhei a tela errada aqui. Eu tenho 2 PowerPoints. Então, deixa eu ver aqui assim. Cadê a minha tela roxa? PowerPoint. Apresentação de slides, certo, beleza. Então, vamos tentar compartilhar. Esse slide aqui, eu não tenho a mínima ideia de que slide que é esse, porque ele aparece aqui de vez em quando. Mas eu acho que essa aqui é minha tela roxa agora. Né? Agora vocês estão vendo uma tela roxa. Agora sim. Sim. Tela roxa, muito bom. Bom, aqui é uma brincadeira de recordação, então, do que a gente já tinha visto, né? Deixa eu só ver se a minha gravação está indo bem, tá? E vocês lembram dessa maçã, né? O que é essa maçã? Estava mesmo? Desidratado. É desidratada, justamente. A gente fica na dúvida se a gente fala deoxirribose ou desoxirribose, por isso que eu coloquei essa criança descabelada e essa maçã desidratada, porque em português a gente fala des mesmo, né? Então, a desoxirribose, o significado é que a ribose, né, que é o açúcar produzido no metabolismo já com 5-fosfato na via das pentoses, ela vai ser componente aqui dos ácidos nucleicos, e a ribose a gente vai encontrar no RNA, né? E a posição que a gente fala desóxi, porque tem esse oxigênio a menos, é essa 2', né? Então, recordando, a gente viu que as posições dos açúcares a gente numera com esse primo, que é 1', 2', 3', 4', 5'. Eu expliquei para vocês que todas as vezes que a gente tem uma dobra numa estrutura dessas, representa um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Então, geralmente, na IUPAC, né, na química orgânica, a gente começa pelo carbono que está ligado no heteroátomo e vai indo para fora, né, na contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, beleza. E essa aqui, então, a ribose no 2', ela tem hidroxila mesmo, e a gente tem a desoxirribose no DNA. Então, eu faço questão de desenhar no quadro, quando eu estou com vocês, a estrutura do nucleotídeo, porque é importante para a gente entender, ou, por exemplo, um exame de coronavírus por PCR, a gente saber as posições das bases nitrogenadas, as posições nas estruturas, né? Então, as posições interessantes que a gente tem aqui, em 1', a gente tem uma ligação fosfodiéster, onde a gente vai ter a ligação com a base nitrogenada, né? Eu expliquei para vocês como é que você reconhece essa base aqui. Alguém lembra? Se bem que está escrito aqui, né, qual que é a base, mas alguém lembra de por que isso aqui é uma adenina? Que sinais que você usaria para saber que isso aqui é uma adenina? Alguém sabe? Alguém lembra, né? Uma adenina trifosfato? Esse aqui? O de baixo, né? Isso aqui é uma adenina, ó, isso aqui que eu estou mostrando aqui é uma adenina. Quais são as características dessa fórmula aqui que faz você olhar e falar assim, é uma adenina? Vocês não lembram disso? Ela não? tem 2 anéis.
Tem 2 anéis. As bases que têm 2 anéis são as purinas, né? Então, são a adenina e a guanina. E por que essa aqui seria uma adenina e não uma guanina? Que ela Por causa faz da base nitrogenada? Por causa do grupo amino, né? Vocês vão ver isso no próximo slide, tá? Então, é interessante saber, assim, porque hoje está muito na moda biologia estrutural, bioinformática estrutural, né? As pessoas olham para as moléculas e conseguem enxergar mesmo uma tirosina, um ácido glutâmico, e uma adenina, por exemplo, né? Então, a gente não pede isso no conhecimento, mas é interessante a gente conhecer mais ou menos como é que a base é. Ela está ligada num linha, tá vendo? Aqui a gente chama 1 linha, 2 linha, né? Isso aqui é uma ribose, 3 linha, 4 linha. O carbono 5 linha aqui, ele está sendo representado por essa dobra, né? Aqui tem um carbono 5 linha, ele tinha um OH aqui, que reagiu com um ácido fosfórico alfa, um ácido fosfórico beta e o gama, né? Alfa, beta, gama seriam os três fosfatos. Esse aqui é o nosso famoso ATP, né? E eu sei que quem foi aluno da Leda sabe que o A de ATP significa adenosina, que é o nome dado para a base mais o açúcar, né? Então, adenosina é até isso aqui tudo, né? Isso aqui é adenosina, trifosfato, né? Se o A fosse adenina, não teria o açúcar, né? Seria adenina ligada nos 3 fosfatos, que não existe, não tem nada a ver, né? Então, essa aqui é a ligação glicosídica, que é só um nome, que vai ser feita entre esse nitrogênio e esse cara aqui. Então, a gente está revendo as estruturas e aí a gente estava vendo que existem... vamos esquecer o uracil por enquanto. A gente tem 4 bases no DNA, né? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa aqui, né? Adenina, timina, guanina e citosina. E você tem 4 bases e tem 3 jeitos de separá-las, né? As grandes e as pequenas, né? Então, você tem essas daqui, que são as purinas, né? O anel das purinas aqui, tá? E as pirimidinas, que são as pequenas. Uracil é uma pirimidina também. Vocês não devem ter nem tido lá, porque o pessoal da bioquímica às vezes pula essa aula de biossíntese, mas no metabolismo, o uracil, ele é o cara que é sintetizado primeiro. Basicamente, ele é sintetizado com um aminoácido aqui, não vou falar nem qual é, um aminoácido aqui assim, e depois os 2 caras enfiados aqui assim, desculpa, esse aqui é o aminoácido e aqui ele está ao contrário. Então, as bases nitrogenadas no metabolismo, elas vêm de aminoácidos, né? E o uracil, ele é o precursor da citosina e precursor da timina. A adenina e a guanina, elas são formadas a partir de um precursor que não é famoso, que chama hipoxantina. Então, a hipoxantina é que dá a adenina e a guanina. Então, você tem aqui a biossíntese das purinas, das pirimidinas, são uma maneira de você separar. E agora, quais são as 2 bases que, quando você vê, para o lado de cima tem um NH2? Quais são as bases que tem NH2 para cima? Claro. adenina e citosina. Adenina e citosina, né? Eu até brinco com o nome da loja CIA, né? Então, é uma maneira também de você separar as bases em 2, porque aqui a gente tem uma cetona para cima, né? O grupo dupla O aqui, ó, na timina e na guanina, e para cima aqui na adenina, onde tem a dupla O, você tem o grupo amino, onde tem a dupla O, você tem o grupo amino. Isso é muito comum, por exemplo, a diferença entre um piruvato e uma alanina é que a alanina tem isso aqui, e o piruvato tem isso aqui. Vocês voltam lá na sua bioquímica, lá, que ficou 1 ano atrás, vocês vão ver a diferença do piruvato para a alanina, é simplesmente a troca de uma dupla O por um NH2. Então, por isso que eu falei para vocês que com 2 critérios, você já consegue saber que isso é uma adenina, né? Porque tem o grupo amino, na loja CIA, né? E tem 2 anéis. Isso daí.
E, bom, aqui está um exemplo das ambiguidades lá, o nome dos nucleosídeos, né, a adenina com a ribose adenosina, a citosina com a ribose citidina, a guanina com a ribose guanosina, a timina e timidina e uracilolidina. Então, por exemplo, isso aqui seria um desoxitimidina trifosfato, timidina, né, porque é a timina mais a ribose, a desoxirribose, no caso, tem um Dzinho aqui. Muito bom. Eu falei para vocês na aula, fiz até uma brincadeira com tampa de caneta, jogando para um para o outro lá, sobre eletronegatividade. O oxigênio e o nitrogênio são muito eletronegativos, então, quando eles compartilham um par de elétrons com hidrogênio, não é um compartilhamento equânime, né? Eles ficam mais tempo com os elétrons do que o hidrogênio. Então, eles ficam parcialmente negativos e o hidrogênio parcialmente positivo. Essa é a famosa explicação da ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio, se quiserem, né? Então, vocês estão vendo aqui que o nitrogênio é muito eletronegativo, ele puxa esses elétrons para cá, deixando esse cara positivo. E o oxigênio, ele completa uma valência com um par de elétrons que ele forma entre ele mesmo, e é uma nuvenzinha meio negativa. Então, positivo com negativo, o nitrogênio também tem um par de elétrons não compartilhado aqui, e positivo com negativo, né? E então, vou perguntar para vocês que base que é essa daqui mesmo? Que base que é essa? Adenina, não é? Muito bom. Então, tem aquela frase do Facebook, não sou adenina, mas estou ligado em timina, né? Isso aqui é a timina, tá? A timina, vocês lembram, tem a dupla O para cima, assim como a guanina. E aqui está o terceiro critério, né? Que é o número de pontos de hidrogênio que uma base faz com a outra. A guanina com a citosina fazem 3 pontes e a adenina com a timina fazem 2 pontes. Então, por exemplo, um DNA que é mais rico em adenina e timina, né? Ele abre mais fácil, ele desnatura mais facilmente, ele abre mais rapidamente com a elevação da temperatura do que um DNA mais rico em guanina e citosina, porque a força é maior aqui dessas interações, né? Você tem mais interações entre as duas cadeias. Aqui estão as cadeias do DNA, o cristal, o famoso cristal aí de difração de raio-x, que foi um episódio dantesco na história da humanidade, porque tinha uma moça, Rosalind Franklin, querendo estudar a estrutura do DNA, e falaram para o chefe dela que tinha 2 caras que estavam propondo uma estrutura, e aí o chefe falou assim, olha, vamos falar com eles para colaborar, para entender melhor a nossa estrutura. E ela falou, de jeito nenhum, eu quero resolver essa estrutura sozinha. E aí ele pegou o caderno dela, sem ela saber, mostrou para o Watson e Crick. Aí o Watson, quando viu isso daqui, ele entende muito de cristalografia e tal, ele falou, caraca, mano, olha aqui, ó, isso aqui é uma hélice, porque dá essas sombras assim radiais e tal, não sei o quê. Então, vamos propor que seja uma hélice com as bases para dentro e tal, tal. Então, foi uma roubada aí que eles cantaram, olharam os dados dela sem ela saber, e ela ficou muito puta com isso, por sinal. Então, o Watson era o que a gente chama de alguém que entende de estrutura, né? Ele entendia de modelagem molecular, assim. E o Crick, desculpa, o Watson era um cara que foi fazer um pós-doc lá e queria descobrir uma coisa legal. Ele já tinha descoberto uma coisa importante no ano passado, viajou pela Europa o resto do ano todo e falou, bom, ano que vem eu quero descobrir uma coisa muito legal, vou trabalhar com o Crick porque acho que esse cara vai sacar qual que é a estrutura do DNA. Então eles foram trabalhando lá e aí propuseram esse modelo,
E foi muito interessante que o Crick falou assim, ó, Watson, é, essas estruturas aqui laterais vão ter ribose fosfato, aliás, desoxirribose fosfato, Professor, né? Oi, fala aí. é que eu levantei a mãozinha, não sei se funcionou, mas Não, era pode só falar, meu. é só uma informação. Aparentemente, por esses dias o Watson perdeu todos os títulos que ele tinha sobre o desenvolvimento daquele primeiro artigo do DNA e tudo mais, pela questão da Rosalind Franklin, e porque ele falou deu umas declarações racistas e tal, daí tiraram todos os títulos que ele tinha Aham. por conta disso. Daí perdeu. Eu acho que os títulos mesmo foram mais por causa de umas declarações racistas. Só que ele estava meio doido já, né? Ele já estava esclerosadaço. Eu conheci ele já estava meio zureta, assim. Isso foi em 91, 92. Quando ele deu essas declarações ali, eu vou te contar que assim, ele já não tinha mais, não pensar mais nada com nada também, viu? Então, sei lá, é importante tirar título, assim. Mas ele era um cara mais malandrão, ele queria descobrir um negócio legal. Tal. O Crick era o cara que entendia de modelagem molecular e ele sabia, por exemplo, o quanto que tinha de distância em angstroms daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, né? E na época, hoje é um cara que tem... Eu estou comprando duas GPUs RTX 2060 com 4.000 core CUDA cada uma para poder brincar com as estruturas do Covid, do coronavírus. Mas hoje os caras que fazem estrutura têm essas super placas, né? GPUs e tal. Na época eles tinham aquelas bolinhas que a Leda deve ter levado para vocês montarem lá, bolinha e pauzinho. Tanto que eles montaram uma estrutura de DNA, se vocês procurarem na internet, eles montaram uma na sala lá no laboratório, eu acho, do Crick, e depois fizeram uma de ouro para eles, né? Quando foi a comemoração dos 50 anos da dupla hélice, fizeram uma de ouro, sei lá, banhada pelo menos, né? E se vocês forem ver Miguelito e o DNA no YouTube, vocês vão ver uma escultura do DNA feita em João Pessoa, né? Naquele complexo da ciência, lá, Estação Ciência, fizeram uma estrutura e fizeram a hélice do DNA virando ao contrário. Puta que eu pariu, esse cara tem 50% de chance e erra. O DNA, quando você caminha nele assim, ó, ele gira no sentido horário aqui, ó, assim. Aqui tá meio difícil de eu fazer com o mouse, mas tá passando aqui atrás, né? Tá passando na frente, tá vendo? Então, quando você tá indo na direção dele, ele gira no sentido horário, vum, vum, né? Tá fazendo assim, ó, tá vendo? Então, fizeram uma escultura girando ao contrário, em homenagem ao DNA lá na Estação Ciência em João Pessoa. É uma desgraça. Eu tenho essa mania de fazer dancinha do Miguelito lá em tudo quanto é lugar. Então, se você for procurar Miguelito e o DNA, você vai ver lá a estrutura do DNA lá que vira ao contrário. Então, essa aqui é a estrutura do DNA, né, que o Watson, o Crick falou assim para o Watson, falou, ó, não tem como a desoxirribose, né, tá virada para cima nas duas fitas. Então, uma fita tem que estar indo, outra tem que estar voltando. E logo que o Crick viu isso aqui, ele conseguiu ver, eu não sei como, né? Mas que uma fita estava indo, outra fita estava voltando, que era uma estrutura assim. Então eles acabaram comprovando um pouco o modelo. E assim, eu tenho um amigo, Igor Polikarpov, que ele já cristalizou aqui no Brasil mais de 1.000 estruturas, com certeza. E na hora que você está analisando a difração de raio-x, tem uma hora em que você não consegue ver direito, e você precisa ser um cara que entende de modelagem molecular. Vocês conhecem o professor Ronaldo da Bioquímica? Ronaldo Nagem? Ele foi aluno do Igor Polikarpov, né? Eles tinham uma proteína e eles não tinham a sequência daquela proteína e era importante. Estava no começo de clonagem, sequenciamento.
Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o cristal daquela proteína, e aí eles foram, com modelagem computacional, eles foram encaixando os aminoácidos na sombra dos elétrons da proteína, e eles descobriram a sequência perfeita, sem nenhum erro, da proteína, simplesmente encaixando os aminoácidos nas sombras dos elétrons, cara, tá? Então, é assim, isso tudo para dizer que a Rosalind Franklin não ia entender a estrutura sozinha, não, tá? Foi uma puta sacanagem que fizeram, mas não que ela precisasse do Watson, mas assim, ela precisaria do Crick, que era o cara que sabia das estruturas, assim, por logística, assim, ele falou assim, não, uma fita tem que estar subindo, outra fita tem que estar descendo, porque vai encaixar aqui, tá? Então, esse aqui é um pouquinho da história da estrutura do nosso DNA, e eu já mostrei isso aqui para vocês, e isso que eu digo que é importante para a gente entender como é que funciona a PCR, para diagnóstico do coronavírus, a gente precisa entender essas moléculas aqui assim, né? E aqui tem, basicamente, vocês viram a fórmula do ATP, você tem aqui a base ligada na posição 1', no 2', você vai ter uma diferença entre isso e isso aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o RNA? O RNA é a molécula de baixo ou é a molécula de cima, um RNA? Onde a gente tem o RNA, em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo é um RNA, tá? Então, por mais que esteja de lado, posição 1', a posição 2', que distingue a desoxirribose da ribose, a 3' tinha uma hidroxila aqui, né? E a 5' tinha um fosfato. O fosfato 5', né, desse cara, liga na hidroxila do outro, né? Então, eu costumo perguntar na aula se esse fosfato azul, se ele é desse nucleotídeo em preto ou se ele é desse nucleotídeo em vermelho, né? Então, esse fosfato azul, ele faz parte deste nucleotídeo ou ele faz parte deste nucleotídeo? Do da direita em preto ou o da esquerda em magenta? Esse fosfato aqui. Magenta, não? Tá com 3 linhas? Ele está ligado no 3', ele é desse cara aqui, ele é o 5' fosfato, tá? Então, a gente sempre tem um 5' fosfato aqui, vamos voltar, né? Esse aqui é o fosfato alfa deste nucleotídeo aqui, tá? Então, 1', 2', 3', 4', 5', 5' fosfato, tá? 3' OH, 5' fosfato. Repitam isso eternamente. 3' OH, 5' fosfato. Tá, então, esse cara aqui, ele é o 5' fosfato desse. Ele ligou no 3' OH do outro. Tá? Então, isso aqui é um nucleotídeo, isso aqui é um nucleotídeo, isso aqui é um outro nucleotídeo, e isso aqui é um polinucleotídeo, né? No caso, um RNA, e esse é o outro polinucleotídeo DNA, que está de cadeia simples aqui, né? A tendência dele é ser uma asminapira na replicação do DNA. Muito bem. Então, eu vou dar uma palhinha aqui sobre a replicação do DNA, mas acho que eu tenho um filminho aqui, só que um dia eu vou fazer isso com mais rapidez. É que também tá difícil aqui. Cadê meu filme, Deus meu? O filme está aqui. Eu estou tentando compartilhar um filminho aqui. Eu não consigo achar a mulher do sapo. Muito bom. Vocês estão vendo um DNA aqui? Tipo um filminho assim? Sim. Uma moléculazinha? Sim. Agora eu tenho que perguntar para vocês. Vocês ouvem a narradora? É uma mulher aqui. Vocês estão ouvindo a narradora quando eu solto o filme? Assim, ó. Não. Não. Não? Não. Não.
Então, enquanto essa moça fala, eu vou tirar meu fone aqui para conseguir falar com vocês sem que ela fique falando no meu ouvido aqui, que a voz dela é engraçada. Depois eu mando para vocês esse filme. Eu acho que esse filme é do material do Biologia Molecular da Célula. Que eu tenho um CD aqui. Vou carregar esses filmes em algum lugar. Eu vou afastar o som aqui da minha orelha para não ficar ouvindo a voz dela muito alta, e eu vou mostrar para vocês. Mas vocês estão vendo, desculpa, vocês estão vendo o filme, né? 2 fitas de DNA, estão vendo aí, né? Sim. Aqui? Sim, beleza, só para saber. Estão mostrando aqui, é legal esse negócio aqui, ó. Aqui ele está falando que as bases estão no meio, e aqui é aquele corrimão da escada de fosfato com açúcar, né? As bases vão ficar viradas para o meio. Olha que bonitinho as bases no meio, vocês estão vendo aqui, né? Como os degraus de uma escada em espiral, né? As bases estão aqui. As bases vão ficar para dentro. Vocês estão vendo aqui que tem 2 jeitos da gente enxergar as bases. Por esse lado aqui, né? Porque aqui a gente chama de fenda maior. Dá para vocês verem que, em oposição à fenda maior, lá do outro lado é uma fenda menor, né? Tá vendo? Porque o espaço que você tem entre essas 2 cadeias do lado de lá é pequenininho. É como se você tentasse entrar por aqui, assim. Então, o DNA tem essa coisa de um parafuso com 2 fendas diferentes, né? Então, geralmente as proteínas entram por aqui. Major groove e minor groove, né? As proteínas conseguem entrar mais pelo major groove, pela fenda maior, porque a outra é muito apertada, né? Então, vocês estão vendo as bases. Está falando aqui que aqui você tem as cargas negativas dos fosfatos, né? Então, é uma molécula extremamente polar. Olha lá, as bases estão aqui. Ela falou das purinas e das pirimidinas, né? Isso aqui é uma pirimidina. Vamos ver se ela mostra mais de lado, depois a gente vê uma purina. Muito bom. Ela está falando que o fato das bases estarem empilhadas cria uma força que dá uma estabilidade também para a dupla hélice, né? E aqui é o famoso pareamento, né, de Watson e Crick. Na hora que eu falar de replicação, vocês vão ver como é legal isso. Então lá, assim, a guanina com a citosina aqui, ó, tá vendo? E aqui vai ter as pontes de hidrogênio, né? Olha lá, as pontes de hidrogênio. É legal a gente ver essas estruturas assim, porque é mais real, né? A gente desenha no quadro, faz um C6, não é tão legal. Olha lá, adenina, contimina, vão fazer só essas 2 pontes aqui. Esses caras não fazem ponte, não. Então, os pares de base, que são de Watson e Crick, A com T e C com G, formam esse negócio da complementaridade, né? Então, na replicação, você vai ver isso, que uma fita fabrica outra, outra fita fabrica uma, né? Uma é molde para a outra, né? Acabou. Eu posso fechar esse cara e eu tenho que compartilhar agora meus slides de novo aqui. Os slides acho que são esses aqui. Muito bem, senhoras e senhores, eu apresentei para você essa frase aqui, essa frase final do trabalho de Watson e Crick, que eu contei para vocês, vamos contar aqui de novo, que quando a gente publica um trabalho, a gente manda para a revista e ela manda para revisores ad hoc, né? Revisores secretos que vão
comentar alguma coisa sobre o seu trabalho. Eu, às vezes, quando comento alguma coisa, eu faço o cara descobrir que sou eu mesmo. Eu falo alguma coisa para o cara descobrir, principalmente quando eu estou dando algumas ideias para o cara, né? Quando eu sou revisor. Mas, no caso de Watson e Crick, eles fizeram um simpósio com 50 caras que entendiam de DNA, e a avaliação foi ao vivo. Eles deram um seminário, apresentaram, eles foram julgados ali mesmo, e foi publicado na revista, foi na Nature, né, eu acho. E essa é a frase final, assim, que é o seguinte: o pareamento específico que nós postulamos, eles postularam que o A pareava com o T e o C com o G, imediatamente sugere um possível mecanismo de cópia para o material genético. Isso é muito louco, porque antes da estrutura ser revelada, essa frase não era mentalizada na cabeça da humanidade, mas a estrutura que eles propuseram imediatamente sugere um possível mecanismo de cópia. Então, todo mundo estava procurando qual seria a molécula da vida, qual seria a molécula da vida, qual seria a molécula da vida. A estrutura revelou que ela seria a molécula da vida, porque ela imediatamente sugere um mecanismo de cópia. Então, isso foi uma coisa extremamente elegante do trabalho, né? Que a estrutura sugere que ela pode ser um material genético, certo? Muito bem, muito bem. Como estão vocês aí? Estão ouvindo bem? Está tudo bacaninha por enquanto? Tá. Sim. Sim, né? Sim, muito bem. Então, a gente revisou o que eu preciso de estrutural para vocês entenderem como que a PCR funciona e tudo mais. Para entender a PCR funcionando, a gente precisa falar um pouquinho da replicação de DNA, né? E, se não me engano, o meu horário acabou, né, com vocês. São 21h40 agora, né? Sim. Muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa gravação e eu vou deixar ela. Tem um truque. Quando eu encerro a gravação, os outros professores vão fazer isso também. Quando eles encerram a gravação, aquela faixa roxa lá, onde vocês clicaram para entrar, ela é uma gravação. Ela vai ficar lá como uma gravação. Mas, para ficar mais bonitinho, a gente tem um jeito de colocar ela como uma aba lá em cima, sabe? Então, eu vou colocar ela como uma aba, e na próxima aula eu mostro para vocês aonde ela ficou, tá? Agora, eu tenho uma questãozinha para discutir com vocês, que é o seguinte: vocês têm uma lista da turma, vocês trocam material por e-mail, assim, né? Tem alguém aí que não está nessas listas da turma? Vocês se comunicam entre si, né? Vocês trocam figurinhas aí por e-mail, vocês têm uma lista, alguma coisa assim? Tem grupo, né? Grupo de WhatsApp, né? É verdade, eu até tenho um grupo de WhatsApp com a maioria de vocês, né? Muito bom. É porque é o seguinte: eu estava olhando na internet uns livros, assim, e eu achei um Biologia Molecular da Célula lindão em PDF, né? Então, é o seguinte: eu não posso passar oficialmente para vocês e colocar no site. O Teams é um mecanismo meio protegido, ninguém entra, eu não estou na internet se eu colocar ele aqui. Mas talvez eu possa colocar ele e depois tirar, né? Para vocês Mas no baixarem. WhatsApp não, né? O WhatsApp é criptografado. Mas só o documento que não, eu acho que não. O documento eu acho que não. Né? Eu tenho vários servidores, eu posso colocar no link lá desanunciado e colocar um link para vocês. Mas também é assim, posso mostrar de onde foi que eu baixei, isso aqui eu nem me lembro de onde. Agora, o Biologia Molecular da Célula está muito bonitão. Então, eu vou ver se qualquer coisa eu coloco ele aqui dentro dessas salas mesmo, porque, assim, não é o livro de referência para Biomol. O livro de referência para Biomol é o Straia, os capítulos finais, e o Leninger, os capítulos finais. O curso de
biomol, ele na verdade é um pedaço do curso de bioquímica que não cabia mais no curso de bioquímica, aí empurraram ele para um outro semestre e chamaram de biomol. Mas está tudo lá no Strayer e no Leninger, né? Foi crescendo demais essa parte e a galera criou esse curso, por isso que eu sou professor da bioquímica e eu dou aula de biologia molecular, porque essa é a história, né? Está nos livros, está no Strayer, está no Leninger. Mas eu vou usar com você esse Biologia Molecular da Célula, porque eu acho que é um livro de cabeceira bem legal. E como tem esse PDF aí, hoje para pegar livro, biblioteca, tal, não sei o que, não dá, né? Então, eu vou pegar esses livros aí, vou colocar em algum lugar, na próxima aula eu converso melhor com vocês. Então, vou encerrando por aqui por hoje, para não ir muito além, né? Vou deixar essa aula gravada. Quem não estava aqui hoje, pode, então, depois assistir, né? Estamos com 33 alunos, são 41. Vou tentar conversar com e-mail com a galera para ver o que aconteceu, que a galera não pôde estar aqui na hora. Às vezes tem gente que tem computador, tem internet, mas não exatamente nesse momento, sabe? Às vezes alguém não pode usar o computador nessa hora, mas tem acesso durante o dia. Então, aí a galera vai assistir. Eu posso gravar algumas aulas de uma maneira assim mais linda, bonitinha, limpa, mas eu resolvi rever esse conhecimento com vocês assim meio que em uma live ao vivo, porque fica melhor, dá para esclarecer um pouco mais. Então, na próxima aula a gente vê como é que vai ser e assim que der a gente coloca um cronograma. Vamos parar a gravação aqui, deixa eu ver onde é que para, e me despeço de vocês e nos vemos na quinta-feira às 19 horas, né?